Na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer uma adição e subtração de frações de três maneiras, de três formas diferentes, tá? Olá, concurseiros, tudo bem com vocês? Então, antes da gente resolver a adição e subtração de frações, vamos relembrar aqui o conceito de frações, ó. Então, nós temos a nossa fração aqui, ó, 2/3, tá? Então, quais são os termos da fração? Esse traço aqui da fração indica a divisão. O número que está em cima, ele é o numerador da fração, tá? O número que está embaixo, ele é chamado de denominador, tá? Então, o que a fração representa, ó? O numerador, ele indica quantas partes foram consideradas numa divisão, tá? O denominador indica quantas partes foi dividido, tá? E o tracinho aqui é o traço da divisão, que a fração é uma divisão, tá? Então, vamos lá, vamos representar aqui, através de fração, os seguintes desenhos, ó. Aqui eu tenho uma parte colorida, tá? E 4 partes divididas. Então, a nossa fração vai ser, tá dividida em 4 partes, nós temos uma parte colorida aqui, ó. Então, a fração 1/4, 1/4. E aqui nesse desenho, tá? Vamos montar a nossa fração aqui, ó. Quantas partes estão divididas aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 5 vezes 3, 15. Está dividido em 15 partes. Quantas partes estão coloridas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sobre 15 avos, prontinho. E aqui nosso último desenho aqui, ó. Tá dividido em quantas partes aqui? Tá dividido em 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Tá dividido em 16 partes. Quantas partes aqui, ó? Quantos quadradinhos estão coloridos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sobre 16 avos, tá? É a representação aqui desse quadradinho colorido, ó. Só que aqui tem um detalhe, ó, que você não pode esquecer. 8 sobre 16 avos pode ser simplificado, ó. Você pode dividir tanto o numerador quanto o denominador da fração por 8, por exemplo, ó. Então, o que você vai ficar? 8 dividido por 8 dá 1 sobre 16 dividido por 8, 2. Ou seja, 1/2, metade do desenho aqui, metade da figura tá colorido, tá? Essas frações aqui, ó, 8 sobre 16 e 1/2, tá? Elas são frações equivalentes, tá? São frações diferentes que representam o mesmo valor, representam a mesma quantidade, tá? Agora que a gente já relembrou aqui o conceito inicial de fração, vamos lá, vamos aprender como que a gente faz uma adição e subtração com frações. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a gente só pode somar ou subtrair frações com denominadores iguais, tá? Então, sempre que você for fazer adição e subtração de frações, você tem que lembrar que os denominadores têm que ser iguais. Então, aqui nós temos a fração 2/7 mais 3/7. Para somar a fração com denominadores iguais, a gente conserva o denominador, então a gente deixa o 7 aqui embaixo e soma os numeradores, tá? A gente soma os de cima, ó, 2 mais 3. Então, 2 mais 3 dá 5. 5 sobre 7, 5 sétimos, tá? Vamos ver aqui o segundo exemplo, ó. 5 oitavos menos 2 oitavos. Então, a gente deixa o denominador aqui, que é o 8, e faz a subtração com os numeradores, ó. Então, eu faço 5 menos 2, tá? Então, eu vou deixar o 8. 5 menos 2 é igual a 3. 3 oitavos. Então, a gente só pode fazer adição e subtração de frações com denominadores iguais, tá? E quando os denominadores são diferentes, o que a gente tem que fazer? Então, vamos lá, vamos aprender. Quando as frações são diferentes, nós temos que reduzi-las ao mesmo denominador, tá? Deixar um denominador comum. Nós podemos fazer isso de 3 formas. Primeiro modo, fazendo o MMC pelos múltiplos, tá? Segundo modo, fazendo o MMC pela decomposição dos fatores primos. E o terceiro modo, que eu vou te ensinar aí, que é o mais fácil, o mais rápido, vai te ajudar a ganhar tempo aí na questão, na hora de fazer uma prova de concurso, é sem fazer o MMC, tá? Então, vamos lá. Primeiro modo, ó, fazendo pelos múltiplos aqui, ó. Então, vamos lá. Nós temos aqui 2/3 mais 3/4. Primeiro passo, nós temos que deixar, tá, a nossa fração com o denominador comum. Então, quais são os múltiplos de 3 aqui? Os múltiplos de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Agora vamos achar aqui, ó, quem são os múltiplos de 4, tá? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Opa, não preciso nem fazer os próximos, ó.
O 12 é múltiplo tanto do 4 quanto do 3, tá? É o menor múltiplo comum dos dois aqui, ó. É o 12. Então, a gente deixa o 12 no denominador da nossa fração, tá? Agora, o que a gente faz? Nós temos que pegar o 12, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima em cada fração. 12 dividido por 3 dá 4. Isso, 8. Mais 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Agora a gente faz a adição do numerador, ó. 8 mais 9 é igual a 17. 17 sobre 12. 17 sobre 12 avos, tá? Vamos fazer esse outro exemplo aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos achar aqui, ó, múltiplos de 8, tá? Quem são os múltiplos de 8? 8, 16, 24. E nós temos que achar o múltiplo de 8 de novo, não é? Não, por quê? Porque aqui, ó, nós já temos o mesmo denominador, tá? Não caia na pegadinha. Aqui o denominador já é 8, a gente repete direto e faz a subtração dos numeradores, ó. 5 menos 2 dá 3. Então, 3 sobre 8, 3 oitavos, tá? Então, confira primeiro. Então, antes de fazer o MMC pelo múltiplo, você confere se os denominadores são mesmo diferentes, tá? Se for o mesmo denominador, é só seguir fazendo a adição e subtração de frações, tá? Agora vamos lá, vamos fazer o nosso segundo modo. Segundo modo, vamos fazer a decomposição em fatores primos, tá? Então, primeiro, 2 terços mais 3 quartos. Nós temos que fazer o MMC entre 3 e 4, tá? Então, vamos lá. MMC entre 3 e 4. Por 2, dá 3. 4 dividido por 2, dá 2. Por 2, de novo, dá 3. 2 dividido por 2, 1. E agora, por 3, tá? Dá 1 e 1. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. Então, a gente coloca o 12 no denominador, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima em cada fração, ó. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Mais 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 8 mais 9, 17. 17 sobre 12 avos. Tá? Deu o mesmo valor do método anterior. Tá? Então, não importa, o método é diferente, mas o resultado é o mesmo. Tá? Aqui, para ficar um pouquinho diferente, onde era 2 oitavos no exemplo anterior, eu coloquei 2 nonos, para a gente ter que calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum entre o 8 e 9. Tá? Então, nós vamos colocar o 8 e o 9, vamos fazer a decomposição em fatores primos aqui. Ó. Primeiro, a gente pode fazer pelo 2, porque o 8 é par. 8 dividido por 2, 4. Desço 9. Por 2 de novo, dá 2, desço 9. Por 2, 1, desço 9. Agora sim, ó, posso dividir por 3, tá? 1, 3, por 3, 1 e 1. Agora eu faço a multiplicação aqui dos meus fatores primos, ó. 3 vezes 3 dá 9. Vezes 2, 18. Vezes 2, 36. Vezes 2, 72. Então, o MMC aqui, ó, deu 72. Agora eu tenho que pegar o 72, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima em cada fração. 72 dividido por 8 dá 9. 9 vezes 5, 45. Menos 72 dividido por 9 dá 8. 8 vezes 2, 16. Tá? Deixa o 72 no denominador. 45 menos 16 é igual a 29. Então, 29 sobre 72 avos. Tá? Então, vamos fazer agora do terceiro modo, ó, que é sem calcular o MMC. Agora, sem calcular o MMC, o que a gente tem que fazer? Ó? Nós temos que aplicar aqui a regra da borboleta. O que é isso? Nós temos que fazer a multiplicação cruzada. Tá? Então, primeiro eu faço 2 vezes 4, que dá 8. Mais, eu faço 3 vezes 3, 9. Tudo isso dividido por 3 vezes 4, tá? Eu multiplico os denominadores, ó. 12. 8 mais 9 dá 17. 17 sobre 12 avos. Então, nós fizemos aqui, ó, a adição de fração sem calcular o MMC, tá? Foi de forma mais rápida aqui, ó. Essa forma aqui, essa maneira, vai te ajudar a ganhar muito tempo na hora da realização da sua prova. Então, vamos lá. 5 oitavos menos 2 nonos, tá? Vamos fazer a multiplicação cruzada. 9 vezes 5, 45. Menos 2 vezes 8, 16. Tudo isso dividido por 8 vezes 9. 8 vezes 9, 72. 45 menos 16 dá 29. 29 sobre 72 avos. Então, fazendo pela decomposição em fatores primos, calculando o MMC, ou fazendo direto aqui pelo método borboleta, sem calcular o MMC,
os resultados aqui, ó, eles foram iguais, eles foram os mesmos, tá? Então você pode escolher aí como que você vai fazer na hora da sua prova, tá? Só que esse método aqui, eu acho que ele te ajuda aí a ganhar mais tempo na resolução da sua prova, tá?